Olá, obrigado por você estar aqui comigo. Nessa aula eu quero te convidar a caminhar um pouquinho comigo por alguns minutinhos, assim como numa conversa entre amigos, para através da narrativa bíblica eu poder demonstrar e trazer ao entendimento o funcionamento dos três pilares atuando em conjunto e também trazer a você o conceito da lógica de riqueza baseada no sobrenatural com a lógica de riqueza pela escassez, estruturada na meritocracia sobre a vaidade do homem. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas que se apartaram de Deus e decidiram tocar a vida por conta própria e quebraram a cara. Esses exemplos de o que não fazer são de pessoas que em tudo não entenderam nada sobre a meritocracia que funciona no contexto da sociedade em que vivemos, que não tem a mesma lógica, claro, da riqueza fundamentada por Deus. E atenção nisso. Esse tema de finanças é tão significativo que a Bíblia trata especialmente desse assunto com mais de 2.350 versículos sobre gestão de posses, administração financeira e no como lidar com o dinheiro. Quero trazer a você 3 exemplos de riquezas baseadas na lógica de escassez apresentados na Bíblia e como as causas criaram efeitos de perdas incalculáveis e até irreparáveis. Bom, um ser que por suas necessidades emergentes se desconectou da promessa do Senhor. Outro que Deus o confiou maiores responsabilidades e caiu em rebeldia por causa de seu status e preservação de poder, e principalmente um utópico personagem, símbolo de riqueza nessa terra, que entrou para a galeria da fama, mas rasgou a alma do povo e rachou a nação, causando muita dor e sofrimento de espírito por várias gerações. São pessoas que abriram mão do privilégio da parceria de Deus em sua existência e acabaram em se dar muito mal. Começando por Esaú, depois o rei Saul e por fim nessa aula o rei Salomão. Em Gênesis capítulo 17, Deus se revela a Abraão. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e os seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Mas interessante é que essa promessa se estende a Sarai, que fecha o circuito que vai dar a ignição da promessa estabelecida por Deus. Deus também diz assim: Abraão, quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. E o abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. A próxima geração de Abraão é o Isaque, filho da promessa, e ele é reconhecido como o herdeiro de seu pai em Gênesis capítulo 24. Mas é interessante observar nesse ponto que dessa descendência Isaque herdou primeiro a prosperidade de Abraão, como também o segundo, vínculos da promessa de Deus feita a seu pai. E nesse trecho da narrativa bíblica, os bens e patrimônios são deixados como herança para Isaque. E os netos de Abraão, Esaú e Jacó também eram herdeiros dessa prosperidade e riqueza, mas apenas um deles estaria vinculado à promessa. Mas, pelo direito de primogenitura, a promessa do avô estava sobre a vida de Esaú. E na cultura e nos costumes da época, Esaú também tinha prioridade sobre o irmão Jacó, no direito hereditário. E aí, você vê na narrativa bíblica algo inesperado acontecendo dentro da família de Isaac, que a promessa do Senhor muda de linhagem. A herança do legítimo da promessa passa para a linhagem do sucessor, de Esaú para Jacó, que será Israel no futuro. Abraão faleceu com 175 anos. Quando Esaú e Jacó nasceram, Abraão estava com 115 anos de idade. Nesses 60 anos ainda de vida de Abraão, será que Esaú nunca foi pescar com o avô?
nunca participou de um churrasco na casa de Abraão, o filho de Isaac nunca passou as férias na casa da avó Sara, nunca esteve num culto em família na casa dos avós? Bom, não é possível. Um caçador acostumado a agir pelo instinto de sobrevivência toma a decisão que parece ter sido sequestrado pela fome e, numa reação impulsiva e imediata, se torna presa fácil do esperto e astuto Jacó. Ou, pelo visto, Esaú não tinha ideia do significado, ou não dava a mínima e nem considerava a promessa de Deus sobre seu avô e nem sobre seu pai. E, salvo engano, é bem provável que Jacó tivesse ideia disso. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Está em Gênesis capítulo 25, versículo 32. E a Bíblia nos relata que Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Passou-se os anos, 20 anos depois, Jacó, agora Israel, se encontra com Esaú. E pelo que vemos, os dois foram prósperos e ambos eram bem-sucedidos. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Está em Gênesis capítulo 33, versículo 9. Mas agora, no Israel e sobre essa linhagem, a promessa feita a Abraão se revelaria através das 12 tribos e da conquista de Canaã. Lembra? Férteis, descendentes incontáveis, pai de muitas nações e reis entre eles. Inclusive, lá bem na frente, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Deus não se impressiona com a riqueza daquilo que já é dele, mas move o sobrenatural a favor daqueles que assumem para si suas promessas. Essa é a fonte de riqueza pela abundância que transborda para além de si mesmo. Outro exemplo que quero trazer a você vem de uma pessoa que se descolou de sua essência, se desertou de si mesmo e quis seguir por caminhos próprios numa insubordinação a Deus, impondo fúria e perseguição contra os ungidos do Senhor e requerendo a força do seu braço na marra a legitimidade de poder e autoridade de seu reinado, custe o que custar. Por vaidade talvez, e soberba do status, e se deu muito mal, mas não foi só ele. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou Israel por 42 anos. A gente vê na narrativa bíblica que Saul foi reprovado por Deus por algumas atitudes que ele tomou por conta própria. Um exemplo muito claro está na petulância de desacreditar o profeta Samuel, de se dar o direito de usurpar o ofício sacerdotal e pelo exemplo de má conduta para com o povo de Israel, se colocando acima dos princípios estabelecidos por Deus. O que você acha disso? Falta grave com cartão amarelo ou vermelho? Outro exemplo tolo de Saul foi seu voto que culminou em outra aberração, agora contra seu próprio filho Jonatas. E com isso, Saul viola as leis de Moisés estabelecidas em Deuteronômio 20, quanto aos aspectos de guerra e, mais do que isso, rasga a Constituição de Israel em dar sentença penal de morte para seu filho, por um voto sem sentido e negligente. Saul disse: Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Está em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 44. E literalmente foi questionado pelos soldados, confrontado, e que eles tomaram partido por Jonatas e impediram Saul de cometer o assassinato, porque entenderam melhor do que Saul que as mãos do Senhor estiveram sobre Jonatas. A coisa fica feia para valer para Saul em 1 Samuel 15, quando ele desobedece intencionalmente a Deus. E outra vez, o comportamento dos soldados que também desobedecem demonstram que Saul não tinha tanta moral mais assim por acabar cedendo ao que os soldados decidiram fazer. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15, versículo 23. De novo, o que você acha? Falta grave com cartão amarelo ou vermelho? E por último, acredito que esse fato foi a pá de cal para Saul quando ele vai buscar uma sacerdotisa pagã, uma médium com o objetivo de colocar Deus na parede, exigindo uma resposta por não ter o respondido, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Então, Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Eldor. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Nessa penalidade saiu com certeza o cartão vermelho para Saul.
O teimoso rei Saul deu cabo em sua genealogia imperial, levando seu sucessor à morte na batalha do Monte de Gilboa e mais 2 de seus filhos. Seu neto Mefibosete, numa sequência de fatos aterrorizantes, com a perda da batalha, acaba ficando aleijado ao cair do colo de sua ama, que ao sair em desespero tropeçou e derrubou o menino no chão. Isbosete, seu outro filho, levado a rei de Israel, não confirmado pelo Senhor e sem a legitimidade da promessa, acabou sendo assassinado por 2 de seus capitães, tendo a cabeça decepada. De novo, uma mudança de linhagem da promessa do Senhor, agora para um camponês, pastor de ovelhas, nada a ver aos olhos da família e até do respeitadíssimo profeta Samuel. A promessa permanece na descendência de Israel e de novo sai de uma linhagem para outra, agora da tribo de Benjamim para a tribo de Judá. Outro e por último no exemplo é o aclamado rei Salomão. Sábio e incrível homem que tudo deu ares de beleza e riqueza, poder e autoridade, que acabou se embriagando com seus caprichos e se tornando um dependente de seus desejos e viciado na fama. Se apartou de Deus e decidiu seguir por conta própria, se rebelando ao fazer alianças políticas com sistemas de governos repudiados por Deus e se envolvendo diretamente com cultos pagãos, quebrando Salomão o juramento da promessa com Deus, tendo seu pai como testemunha. Após sua morte, Salomão perde o legado do reinado de 10 tribos para seu servo Jeroboão. Com um racha em Israel, aparece outra tribo assumindo o reinado, a tribo de Efraim. E Deus, por amor a Davi, mantém sua promessa na linhagem de Judá. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. O Deus de Israel, que lhes havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém. Está em 1 Reis capítulo 11, do versículo 9 ao 13. O rei Salomão, que usufruiu de uma monarquia com todas as honras e glórias, escolheu ficar com a lógica de riqueza pela escassez, abortando em sua existência a lógica de riqueza do sobrenatural. E se deu muito mal e foi muito ruim. Seu filho, Roboão, ficou com o reino das tribos de Judá e Benjamim e se torna uma desgraça para o povo. Observe a narrativa de 1 Reis capítulo 12. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, fugindo do rei Salomão, soube disso e voltou de lá, e mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. Roboão foi na conversa dos jovens que cresceram com ele e que agora o estavam servindo, e rejeitou os conselhos dos anciãos. E aí ele voltou-se para o povo e disse assim: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 1 Reis capítulo 12, versículo 14. Nessa rasgada de reino, consequência da imbecilidade de Salomão, com associação a tantos ídolos e religiões pagãs dentro de Israel, que levou o povo a conviver com outras culturas e práticas de ritos pagãos. Não só seu filho Roboão ferrou com o povo no Reino do Sul, como a decadência não parou por aí. Jeroboão reforçou a rebeldia, incentivando cultos a deuses pagãos, e 4 reis em Israel do Norte foram assassinados, e vários golpes de estado sangrentos, até o ápice dos conflitos chegarem ao caos quando houve uma tomada de poder pelos assírios no Reino do Norte e fortes ameaças ao Reino do Sul. Com isso, os samaritanos ainda tiveram mais influências de outras entidades pagãs, agora com os assírios, que instalou um sincretismo religioso, colocando distinções que chegou até a época de Jesus, até o tempo de Jesus. E o reino do sul de Israel não foi tomado pelo rei assírio, Senaqueribe, por causa de Ezequias, um rei reverente ao Senhor. Deus comprou a briga e destroçou os assírios. Eu
a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e de meu servo Davi. E naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Isso está em 2 Reis, capítulo 19, 34 e versículo 35. Como Deus amou Davi e blindou o seu legado. Em 135 anos depois, o reino do sul foi levado a exílio e cativo pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia, por causa do rei de Judá, Manassés, ter afrontado a Deus com idolatrias, a ponto de chegar a fazer oferendas com sacrifícios humanos a deuses pagãos. Tudo começou com um cara mais sábio, brilhante, inteligente, respeitável e admirável, Salomão. E gerações depois, Israel padecia as duras penas das decisões do insurgente rei Salomão. Voltando ao início, a promessa de Abraão esteve na descendência de Isaac, saindo de Esaú e indo para Jacó, o agora Israel. E sobre essa linhagem transborda no que se revelaria na conquista de Canaã e na formação das 12 tribos de Israel. Continua em sua passagem pela tribo de Benjamim com Saul e muda para a tribo de Judá com o camponês Davi. Pelos vacilos de Salomão, observando o padrão estabelecido, desobediência e transferência de linhagem da promessa, parece que Deus faz um adendo no contrato da promessa por razão do amor a Davi e blinda a tribo de Judá, onde nessa raiz nasceria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o sacerdote eterno. Abraão, farei de ti uma grande nação, férteis, descendentes incontáveis, pai de muitas nações, reis entre eles, inclusive o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A declaração de independência do Estado de Israel foi assinada no dia 14 de maio de 1948. Desde então, a nação se estabeleceu como potência econômica e militar, além de estar entre os países mais inovadores e tecnológicos do mundo. Reforçando, Israel tem a maior concentração global de startups per capita e é líder global em tecnologias avançadas. Aplicativos como Waze, Wix, Fiverr, ICQ, Viber e equipamentos como pendrive, processadores Intel e drones foram tecnologias criadas e desenvolvidas por lá. Moral da história: sempre haverá algum desobediente que vai transferir a promessa de Deus para outra linhagem. Como diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 16: vida longa, riquezas e honra. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Provérbios, capítulo 13, versículo 22. A melhor decisão é prosseguir obediente e responsável com aquilo que Deus o tem confiado, buscando maiores responsabilidades, sim, e acrescentando riquezas, sim, mas transbordando para além de si mesmo. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Está em Mateus capítulo 13, versículo 12. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas capítulo 12, versículo 48. E por fim, quero terminar com esse texto bíblico. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos capítulo 24, versículo 1. Que você vá bem, que tenha saúde e riqueza. Deus te abençoe.